Boa tarde a todas e todos. Aqui estou eu de volta. Hoje é dia 26 de agosto de 2020, uma quarta-feira, às 3 horas da tarde, um frio danadinho aqui em Campinas, por isso que eu estou assim toda bem agasalhada. Na semana passada, eu fiz uma live, agora é chique, né? Com os meus queridíssimos colegas. Alguns eu conhecia, outros fiquei conhecendo naquele dia, da Universidade Estadual do Maranhão. Eles me convidaram para encerrar um curso, um mini curso que eles haviam feito sobre a obra do professor Milton Santos. Fiquei muito emocionada, porque eu nunca tinha visto um coletivo de professores se debruçar sobre a obra do Milton e ensinar seus alunos sobre a obra do Milton para que eles possam escolher os seus caminhos, mas conhecendo o Milton direito. Fiquei muito emocionada, fui muito acarinhada e prometi gravar este vídeo para responder uma pergunta que eles fizeram e que todo mundo sempre faz quando eu falo sobre o professor Milton Santos. Professora, como é que a gente lê o Milton? Eu me lembro muito, porque eu fiz essa mesma pergunta para um velho professor meu, que eu assistia às suas aulas e não entendia absolutamente nada, até que eu criei coragem e fui perguntar a ele mesmo: professor, como é que eu faço para lhe compreender? Ele era filósofo e eu, geógrafa das rudes e pedregosas paisagens do mundo. E ele então me explicou. E aquilo foi uma lição para a minha vida inteira. Eu falei com o Milton sobre isso, que todo mundo me perguntava: como é que lê o Milton? Como é que lê o professor Milton? E ele me deu uma indicação que eu não obedeço. Vou dizer qual é, para vocês fazerem as suas próprias escolhas, né? Eu lido com a obra do professor Milton, tive o privilégio de acompanhar a feitura, né? Ele era muito generoso comigo, sempre me pedia opinião sobre textos, eu cansava de ler e discutir, tenho caixas de texto ainda datilografados, depois é que entrou o computador do professor Milton, mas eu lido com a obra dele, eu divido a obra dele em quatro pacotes, vamos dizer assim, né? Quando eu preciso consultar, na minha cabeça, passo esses pacotes. Tem os livros que eu considero essenciais para entender o pensamento formulado por Milton, que vai para além da geografia. Quem é o Milton? O pensador, o intelectual público, e quem é o Milton geógrafo. Então, para conhecer o professor Milton Santos e a geografia que ele nos propôs, eu acho que tem que ler esse primeiro grupo. Tem um segundo grupo, eu vou falar deles, que são os filhotes desse primeiro grupo, e que ele foi fazendo através dos tempos, e esses mesmos filhotes acabaram gerando os pais, que é o primeiro grupo. Tá? Então, tem o primeiro, os filhotes que são intermediários, ele ia fazendo sempre, primeiro e segundo grupo, quase juntos. Depois tem um terceiro grupo, que é o grupo das empirias, como eu chamo. Quando ele já foi aplicando o que ele ia aprendendo e fazendo análise sobre aspectos do território brasileiro. E há um grupo composto de 2 livros, que eu vou falar especialmente sobre eles, que é o primeiro, sobre a cidade de Salvador, e o último, Território e Sociedade, para mostrar um pouco como é que eu leio Milton e como é que eu trato quando eu pego essas obras para reler, estudar e acompanhar, e isso eu faço até o dia de hoje. Né? Então, o primeiro grupo, que para mim reflete o essencial da obra de Milton Santos, é composto por esses livros aqui. O primeiro deles, que o Milton vai sugerir como sendo aquele que devesse ser lido para entendê-lo, em primeiro lugar, que é por uma outra globalização, que, segundo ele fez para que todo mundo, de todas as áreas, de todas as disciplinas, estando na universidade ou não, pudessem lê-lo. Eu dei risada, porque aqui tem coisas que pouca gente entende de cara, né? Eu sempre digo para os meus colegas, quem é que entende de cara o que seria a convergência dos momentos, né?
Mas, enfim, ele me disse, eu fiz esse livro para que as pessoas comecem a me ler por ele. Eu não comecei por esse, até porque ele chegou bem tarde nas minhas mãos, exatamente quando ele foi produzido, não é? Mas eu começo por este aqui. Eu sempre indico. É um livro que mostra o pensamento. Estou mostrando as duas edições, né? A antiga, que eu tenho, autografada por ele, claro, e essa aqui da EDUSP, que é Metamorfose do Espaço Habitado. Eu acho que, além dele trazer a novidade da geografia nova que ele propôs, ele também inova, né? Então, e não é um livro difícil de ler, muito pelo contrário. É bom para começar a introduzir os alunos no pensamento do Milton. Então, eu começo por aqui. O professor Milton sugeria esse aqui, né? Vou tirar esses dois de lado, mas eles estão, para mim, também no primeiro grupo fundador do pensamento do Milton Santos para Maria Adélia. Dentro desses fundadores, além de Metamorfose do Espaço Habitado e por uma outra globalização, eu também coloco esse aqui. É um livro essencial. É aqui que está a questão do meio técnico, científico e informacional, que é uma categoria de análise fundamental para os geógrafos falarem de desigualdade socioespacial, né? E com isso aqui você já vai se introduzindo nas coisas difíceis que o Milton vai propor, né? Mas para chegar a ler tudo isso, tem que, ao mesmo tempo, lendo Espaço e Método, que eu não botei nesse primeiro bloco, porque ele já está distribuído por aqui. Não adianta começar por Espaço e Método. Então, tem que perguntar a um professor que saiba o que é o espaço geográfico proposto pelo Milton. A maioria ainda não sabe, continua a usar espaço como palco, como 99% dos geógrafos fazem, e não como instância social. Mas, enfim, Metamorfose do Espaço Habitado. E esse aqui, que é uma delícia de ler, facílimo, né? Eu tenho as duas versões. Tive a honra de fazer, a pedido da Maria Helena, mulher dele, as orelhas desta edição, e a primeira versão, que é o Espaço do Cidadão, para entender, sabe, como é que a gente muda o mundo a partir do uso do território. Tem que entender. E é muito fácil de ler, gostoso, ele fala muito por metáforas. Isso aqui é um discurso, né, que ele extrai da revolução do pensamento dele. Não é? Depois, como livro fundamental para ler sempre, não entender da primeira vez, vem A Natureza do Espaço. Eu estou aqui sem a edição da EDUSP, toda a obra do Milton está na EDUSP, de fácil acesso, né? Essa ainda é a versão primeira, que ele lançou num evento quando ele fez 70 anos, que a gente fez para ele lá na USP, né? E, por último, o mais difícil livro dele, que é Por uma Geografia Nova. Quem começa a ler o Milton por uma geografia nova, demonstra para mim que não sabe nem quem é Milton, não conhece nada. Isso aqui é muito difícil, muito erudito, precisa muita erudição para ler, e eu até hoje, está aqui tudo marcado, eu continuo lendo desde 1977, 70, por aí que ele lançou. Eu recebi dele em Brasília, eu estava trabalhando em Brasília e comecei a ler, difícil. Tá? Então, esses são os livros fundamentais. Depois vem os outros livros que são filhotes desses e feitos para chegar naqueles que são os fundamentais. Você pode ler esses aqui primeiro do que aqueles, exceto o Espaço do Cidadão, Espaço Tempo e Técnica, aquelas coisas, né? E aqui estão os primores dele, né? Que eu acho. Esse livro aqui, que foi desenhado pelo Manuel Lemes, que fez um doutorado com ele, é um livro que é um poema, sabe? Pensando o Espaço do Homem, a edição antiga e a edição da EDUSP. Esse livro é maravilhoso. Maravilhoso. Está dentro da natureza, está dentro de um daqueles que eu disse que são os fundamentais. Depois vem outras maravilhas, né, que eu acho que ele produziu. Espaço e Método, eu tenho aqui duas versões, uma rabiscada por mim, outra autografada por ele, eu guardo as duas, não é? Que são preciosidades. Esse livro é fundamental para aprender quais são as categorias de análise do espaço, e etc, etc. Né? Mas é difícil.
Esse aqui tem que ler com um professor. Sozinho é difícil. Um outro dele que eu acho muito importante para entender o que ele pensava é um sagrado livro que o Brasil entendeu muito mal, inclusive meu amigo Lúcio Kovarik, que se foi ontem, meu querido amigo, que não havia meio dele entender. Aqui a versão francesa, é um dos raros livros que os franceses acho que publicaram do Milton, e a edição portuguesa. Eu ainda não sei se a EDUSP já publicou. Né? No Brasil, a obra do Milton chegou com ele, né? Antes dele, de jeito nenhum. Né? O Espaço Dividido. A única proposta que eu conheço teórica para entender a urbanização no mundo pobre. Isso aqui é fundamental. Né? Eu não pus no primeiro, porque eu chamaria isso aqui de temático. Né? É teórico, mas é temático. Depois eu vou falar dos empíricos, como eu já disse. Isso aqui é fundamental entender. E também para não cair naquilo que o Lúcio Kovarik criticou num curso. O Lúcio foi ser aluno meu e do Milton num curso da FAO, não é? E nós discutimos exatamente esse livro nesse curso. Nós estávamos conceituando o que é patrimônio da cidade, né? Patrimônio urbano, e nós propusemos que fosse patrimônio cultural, enfim, deu uma bela discussão na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, quando eu lecionei lá e que o Milton estava chegando em São Paulo. Demos um curso juntos, muito bonito, foi muito bem frequentado pelos arquitetos. Depois, eu acho que vem esse livro aqui. Não há geógrafo que possa se formar sem ler o trabalho do geógrafo do Terceiro Mundo para saber o que ele é, o que ele tem que fazer, quais os seus deveres, né? As suas obrigações, os seus direitos, e por aí vai. E aí tem mais aqui 3 que eu considero nessa safra de livros teóricos, mas subproduto daquele primeiro grupo essencial. Isso aqui é uma preciosidade. Agora, em época de campanha, todo mundo tinha que ler por uma economia política da cidade. Todos os economistas, os sociólogos, não leem, não nos leem. Não leem Milton, é uma pena. Então dizem tanta besteira, saem por aí falando uma mesmice de dar dó, né? E desatualizado. Esse aqui eu acho genial. Esse aqui é o que ele faz a grande crítica ao planejamento, né? E tem aqui muitos textos que todo mundo usa por aí, que são sempre com autógrafo, viu? Morram de inveja. Sempre, todos. Aqui tem Espaço e Dominação, a revisão da teoria, a totalidade do diabo, que é um texto clássico dele, está aqui. Introdução crítica aliás, economia espacial, críticas e alternativas. E, finalmente, esse aqui, que eu gosto muito desse livro, porque ele me interessa muito de perto, mas que é uma síntese também, por isso que eu não botei no primeiro grupo. Tem os 2 circuitos da economia, ele vai reelaborando as coisas, vai aprimorando. É muito importante, quando lê o Milton, ler a data da edição, ou a data do texto, que ele sempre coloca embaixo. Porque ele vai, volta, relabora, não é produzir maionese, né? É produzir conhecimento. Esse livro aqui é muito bonito, da totalidade ao lugar, editado pela EDUSP. Já me alongo, acho que é 15 minutos. Esse também, né? A primeira vez que ele fala em informação socioespacial, eu acho que está aqui, mas está também nos outros. Então você vai recuperando, eu não guardo mais de memória. Esse aqui está tão velhinho que o meu filho amarrou aqui um elástico para ele não se deteriorar e fica doido quando eu colo durex na ponta do livro, porque ele é restaurador de livros. Né? E, finalmente, vem os livros temáticos do Milton, A Metrópole Corporativa e Fragmentada, um presente que ele deixou para São Paulo, A Urbanização Brasileira, onde ele começa a falar para o pessoal, incrível, né? É aqui que ele fala muito, porque não há como diferenciar urbano e rural, campo e cidade, como muita gente continua fazendo. E é aqui que ele vai falar nos circuitos espaciais produtivos, que pega a agricultura e o primário e o urbano, o rural e o urbano. A urbanização brasileira, um primor esse livro aqui. E eu não vejo, às vezes, na bibliografia dos cursos de geografia urbana no Brasil. Né? Esse aqui, A Urbanização Desigual, que ele produziu pela Vozes.
né? Um livro primoroso. E esse também, Ensaio sobre a Urbanização Latino-Americana. São coisas que eu não vejo citadas do Milton. Eu peguei alguns, tem outros lá, as entrevistas, essas coisas todas, ou livros organizados sobre ele por colegas, eu não peguei porque eu estou falando só do Milton, não de quem falou do Milton, não é? Deixei entre esses filhotes alguns livros dele, que esse aqui é precioso, mas ele vai reescrever. Isso aqui foi editado, Coleção de Ciências Geográficas, foi pela Oikos, em Barcelona, né? É quando ele estava muito cismado naquela fase do terceiro mundismo, lá pelos anos 70, ele produziu isso aqui, que foi publicado lá em Barcelona. É quando começa a falar essa coisa do setor informal, é a base para depois ele falar dos dois circuitos da economia urbana. É um livro importante, não existe aqui em português, que eu saiba, né? Mas eu não sei tudo sobre o que se faz pelo Milton, porque ele virou uma criatura de domínio público. E tem esse livro aqui, que foi editado pela UCITEC, 2 edições, que é um tal do Manual de Geografia Urbana. Eu nunca falo nesse livro, nem dia que eu disse para ele, você não precisa chamar nada de manual. Manual é coisa de gente que não é pensador, né? Coisa de engenheiro. É um livro dele. Enfim, tenho aqui muita coisa que vai se repetir, algumas periodizações. É para ensinar uma geografia urbana na velha escola. O Milton fez isso aqui antes de todas essas coisas, né? Eu tenho porque tenho tudo que ele produziu e faz parte da minha coleção miltoniana. E esse aqui também, né? A Pobreza Urbana, que também é um livro que se fala muito pouco, mas faz parte desses da linha de reflexão econômica, quando ele pensava a pobreza, a economia informal, os circuitos e tudo mais. É uma coisa mais específica da grande criação epistemológica do Milton Santos. Isso aqui, que ninguém lê, eu acho que seria leitura obrigatória, que é o manifesto ativo, o papel ativo da geografia é um manifesto. Eu sempre fiquei muito enciumada, porque é ele, os alunos dele, né? E ele nunca me considerou aluna dele, mas eu aprendi muito com ele, ele não me deixou assinar. Mas eu digo sempre que assino embaixo com os meninos, está o nome deles todos aqui, os alunos dele da época, e a gente fez um fatídico debate lá na USP, que foi um escárnio, que o Departamento de Geografia da USP fez ao professor Milton Santos, pouco tempo antes dele nos deixar, né? E, finalmente, eu queria falar, no começo, do Milton geógrafo, né? A tese dele de doutorado, o centro da cidade de Salvador, que mesmo não sendo geógrafo, e se você contextualizar no início dos anos 50, alguém fazer uma coisa dessa, sem ter uma graduação, sem ter conhecido todas as formações que a gente tem na graduação sobre a geografia urbana, você percebia que ele não vinha para brincar, se juntar aos geógrafos brasileiros, né? E acaba, isso aqui eu acompanhei com muita tristeza, a decisão dele de fazer esse livro, que foi o último, não é? E que a Maria Laura teve um papel importante de ajudá-lo. Você, ao ler esse livro, você vê que não foi ele que fez, né? Porque tem Milton jamais, com saúde, teria feito esse livro, né? E ele me disse, eu tenho que entregar porque eu quero deixar publicado, é uma síntese do trabalho. Tem texto aqui que é do aluno, a gente vê repetições, conceitos que ele não usava, não é? Mas é preciso ler, eu estou falando aqui entre nós, não é? É uma obra importante, mas ela não é genuinamente Milton Santos, na leitura que eu faço dela, né? Mas é uma contribuição importante, muito lida e muito citada. Mas quem lê com rigor vê que não foi ele, né? Mas é uma obra, né? Resulta dele, né? Enfim, é isso que eu tenho a dizer a vocês. Durou o dobro do que eu queria esse vídeo. Vou ver se consigo então publicar e ofereço aos meus colegas lá da Universidade Estadual do Maranhão, ao Eduardo, à Rosa, à Marita,
ao Antônio, ao Ian, o centro acadêmico fez isso também. E o meu amigo, que eu guardei aqui o nome para falar e já misturei com todos os meus papéis, Achei Samerone, que me emocionou porque fez uma poesia para o professor Milton Sanso, de quem ele é leitor faz muito tempo. Enfim, foi uma live das mais emocionantes que eu fiz e devolvo com essa minha elaboração sobre esse grande geógrafo brasileiro. Muito obrigada. Um beijo grande, muita saudade de vocês. Até qualquer hora.